começar com a nossa aula. Vocês sabem o que vocês têm que saber até domingo? Eu diria assim, a partir de agora você estudaria ética, né? Porque não pelo número de questões que já não são mais 10, né? Agora já estão em 8 questões, né? Estão em 8, pode ser que volte a 10, a gente não sabe. Mas são as questões que certamente vocês vão acertar. Porque cai o Estatuto, que é a Lei 8.906 de 94, cai o Código de Ética e cai o Regulamento Geral. O Regulamento Geral basicamente não tem quase caído, né? Mas é bom passar os olhos por cima dele. O que mais cai é o Estatuto e o Código de Ética. O Estatuto, que é a Lei 8.906. Então, o que acontece? Se vocês decorarem isso daqui, vocês vão ter aí uma média de 150 artigos somando os 3, são 8 questões certas e a chance de passar, né, é bem maior. Pode ser 10 questões, mas eles estavam fazendo em 8 questões. Nós vamos dar um enfoque maior um pouco no Estatuto por um motivo. O Estatuto cai mais e depois no Código de Ética. Vamos comentando um pouquinho do Regulamento Geral. Primeira coisa, Estatuto. O Estatuto, ele começa falando quem é advogado, atividade privativa de advogado, né? Então, primeira coisa, quem é advogado? Artigo 3º do Estatuto. Advogado é aquele regularmente inscrito na OAB. Advogado é aquele regularmente inscrito na OAB. Esse é o conceito mais singelo que existe, né? E por que é importante que eu saiba quem é advogado? Porque se eu sei quem é advogado, eu sei quais são as atividades privativas. Essa é uma pergunta que eles fazem bastante na prova. Quais atividades privativas de advogado? Cuidado que no artigo 1º ele diz assim, ó, é privativo de advogado postular perante qualquer órgão do Poder Judiciário. Está errado. Porque já teve uma ADIM que derrubou isso, inclusive no código de vocês deve ter arriscado. Não é privativo do advogado postular perante qualquer órgão do Judiciário. Vocês sabem que, por exemplo, aqui ó, do nosso lado, Justiça do Trabalho, precisa ter advogado? Não, a trabalhista tem o justo postulante. Claro, vocês nunca viram ninguém da trabalhista sem advogado, concordam? Mas a pessoa poderia ir ela mesma em causa própria? Poderia, porque tem o justo postulante. Então o STF julgou que o advogado não é privativo em qualquer esfera do judiciário. Já cuidado com isso. E aí diz assim, ó, é privativo do advogado qualquer órgão do Poder Judiciário e juizados especiais. Também errado. E por que errado? Porque juizado especial, vocês sabem, até 20 salários mínimos não precisa de advogado. Então, cuidado com o que diz aqui. Privativo de advogado, assessoria, consultoria e gerência jurídicas e direção jurídicas. Cuidado, ó. Só advogado, privativo de advogado, consultoria, assessoria, direção e gerência jurídicas. Isso aqui só advogado pode. Mais ninguém pode. Só advogado pode. Então, às vezes a pessoa se forma e diz assim, eu queria dar uma consultoria. Mas para dar uma consultoria jurídica, tu tem que ser advogado. Tem que ser advogado. Para dar uma assessoria jurídica, para ser gerente de um jurídico, tem que ser advogado. Tem que ser advogado. O gerência é uma expressão do Regulamento Geral. Tem que ser advogado. E se não for advogado, é considerado exercício ilegal da profissão. E se for exercício ilegal da profissão, é crime. Né? Então, se vocês, por exemplo, enxergarem em algum momento alguém que não é advogado dando uma consultoria jurídica ou realizando um outro ato qualquer privativo de advogado, vocês já sabem que essa pessoa está cometendo um crime. Porque é o crime de exercício ilegal da profissão. Tá? E também é privativo de advogado. Muito importante. Visar atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas. Como assim? Quando uma pessoa jurídica vai ser criada, tem que fazer o ato constitutivo, concorda comigo? E o advogado ele tem que dar um visto, ele tem que assinar esse ato constitutivo. Isso só não vale para microempresa e empresa de pequeno porte. Mas se vocês querem abrir uma SA,
se vocês querem abrir um grêmio estudantil, vocês querem, sei lá, qualquer pessoa jurídica que vocês queiram fundar, um advogado vai ter que assinar o ato constitutivo. E isso é só advogado que pode fazer. Só advogado que pode fazer. Então, são os atos privativos de advogado. Aí vocês vão me dizer assim, ó, e o habeas corpus? O habeas não é privativo, né? Qualquer um pode, né, impetrar o habeas. Mas uma coisa que eu chamo sempre atenção, o habeas é que não é privativo. Mas se cair na prova de vocês, mandado de segurança é privativo ou não é? Mandado de segurança é. Habeas data é privativo, ação civil pública, ação popular, o único que não é privativo é o habeas corpus. Então, nesse primeiro momento, super importante a gente saber os atos privativos de advogado. O estatuto continua e fala que o advogado é indispensável à justiça, ele exerce uma função pública relevante, mesmo no seu ministério privado, e o advogado, no exercício da advocacia, ele é inviolável. Isso quer dizer o quê? Que ele não responde no exercício da advocacia por injúria e difamação. Mas cuidado, porque decisão do STF, e também está no artigo 7º, o advogado, mesmo no exercício da advocacia, responde por calúnia e desacato. Ele responde por calúnia e desacato. Vocês vejam, se um advogado, numa peça, fazendo uma apelação, por exemplo, o advogado ele diz que o juiz foi comprado, vocês concordam comigo que ele está imputando um crime? Ele responde. E por quê? Porque isso é uma calúnia. Mas se um advogado, ao fazer uma apelação, ele diz que o advogado é pessoa que o juiz é pessoa de poucos conhecimentos, que não estudou, que é burro, ele não responde. Por que não? Porque daí é injúria, difamação. Entenderam? Agora, isso no exercício da advocacia. Se por um acaso o advogado, numa conversa informal, chamar o juiz de burro, não é exercício da advocacia, aí ele responde. Essa questão já caiu na prova, né? Algumas vezes. Então, isso daqui ainda na parte geral. E na parte geral do estatuto, eles falam, olhem bem, que o advogado, ele atua fazendo prova do mandato. E como é que ele prova o mandato? Com a procuração. Essa procuração pode ser por instrumento público ou particular. Tem gente que manda o cliente ir no cartório, né, reconhecer firma ou fazer instrumento de procuração. Nada a ver. A procuração que o meu cliente assina no meu escritório tem o mesmo peso que uma procuração que que o cliente assina levando ao cartório para se fazer por instrumento público, entenderam? Tanto faz. Importante que vocês saibam, né? Bem importante. A procuração, ela vai dar poderes, como regra, de foro em geral. Se houver poderes especiais, os poderes especiais têm que estar expressos na procuração. Os poderes especiais têm que estar expressos na procuração. Tá? E muito importante, não pode, já vou falar um pouquinho do Código de Ética, não pode dar procuração para a sociedade. A procuração é para o advogado. Então, a procuração é para João, Maria, menciona que podem fazer parte da sociedade, entenderam? Mas a procuração, ela é para os advogados, mencionando que fazem parte de uma sociedade de advogados. Mas não se dá procuração para a sociedade. Outra coisa importante, não pode uma mesma sociedade, de fato ou não, uma sociedade registrada ou não registrada, não pode representar clientes com interesses opostos. Não pode, por exemplo, marido e mulher se divorciando, né? Advogados do mesmo escritório, um pegar o marido para defender, outro pegar a mulher para defender. Não pode. Não pode fazer isso. E consensual? Não, consensual sim. Não pode quando tem interesses opostos. Aí é proibido. Agora é muito importante.
Pode ser que haja a revogação e pode ser que haja a renúncia. A revogação é quando o cliente não quer mais o advogado. Aí é simples. A partir do momento que ele revoga o advogado está fora. Olhem bem, a partir do momento que ele revoga o advogado está fora, acabou, né? Vai embora, fim, né? Já a renúncia é o advogado que não quer mais o cliente. E aí não é algo tão singelo assim como vocês pensam. O advogado tem que fazer o quê? Ele tem que notificar o cliente que ele não quer mais. E ele vai ter que atuar por 10 dias após a notificação do cliente. Vocês olhem só, eu notifico o cliente, não te quero mais. Por 10 dias após a notificação eu tenho que atuar no processo. Eu tenho que atuar. Claro, se o cliente constitui advogado antes eu estou fora, né? Mas se não, eu atuo por 10 dias. Então, são coisas diferentes quando diz assim, eu não quero mais a causa. Se eu sou advogado, eu vou renunciar. E muito importante, eu não conto o motivo da renúncia. Agora, isso não tem nada a ver com honorários. O fato de eu revogar ou de renunciar não tira o meu direito a honorários. Entenderam? Não retira o meu direito. Sim, porque, por exemplo, vocês podem imaginar que um dos maiores motivos de renúncia é a inadimplência do cliente, né? Um dos maiores motivos é esse. O cliente inadimplente. Então, ele está inadimplente, eu estou trabalhando para ele. Um ano e meio. Aí lá pela frente eu digo, chega, cansei. Isso não retira o meu direito de honorários. Entenderam? Bem como a revogação também não retira direito. E também nem a renúncia nem a revogação tiram a responsabilidade do advogado. Por exemplo, se eu perdi algum prazo, se eu fiz alguma coisa errada, eu vou responder independentemente de eu ter sido revogada ou de ter renunciado. Então, são coisas que não se misturam. Então, isso daqui é a partezinha inicial do estatuto, que é uma parte meio perdida. Agora, vamos à segunda parte do estatuto, que é a parte dos direitos do advogado. Diga. Antes de ir para a segunda parte, só voltando ali, poderia dar um exemplo de desacato dos atos que o advogado responde? Desacato, por exemplo, o advogado que manda o juiz calar a boca, que o juiz diz, olha, o senhor tem que parar, ele não para, isso não manda em mim, eu pago o teu salário, esse tipo de ato. Complicado, né? Porque eu consideraria o burro como um desacato da mentira. Não é. É um ato agressivo, assim. É um ato de desrespeito, vamos dizer assim. Né? O desacato é tu não acatar o que o juiz diz. Né? Então o juiz diz assim, a senhora não fala mais, eu falo sim, tu não manda em mim, né? A senhora se retira, não me retiro, vem me pegar. Né? Aí é diferente. Tá? Direitos do advogado. Pegue o artigo 7º do Estatuto. Aí vocês vão ver que, aliás, tem um livro que ele diz quais são as questões que mais caíram até hoje na prova da OAB, e a que mais cai são essas que dizem respeito aos direitos do advogado. É porque se vocês olharem bem, peguem aí, são 21 incisos, né? Então é bom que vocês deem uma boa decorada nisso. E são direitos bem estranhos, né? Alguns bons, outros mais estranhos. Então vamos lá, direitos do advogado. Primeiro, exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Vocês sabem que se vocês fizerem a carteira da OAB aqui no Sul, vocês podem advogar em São Paulo, Rio, onde vocês quiserem, né? Só que não esqueçam, se vocês tiverem mais de 5 causas por ano em outro conselho seccional, vocês têm que fazer inscrição suplementar. Conselho seccional é a OAB dos estados e Distrito Federal. Então, vocês podem advogar no Rio, São Paulo, podem, mas se vocês abrirem uma sociedade em outro conselho, ou se vocês tiverem mais de 5 causas por ano, vocês têm que fazer inscrição suplementar. Só esse cuidado. Direito do advogado, inviolabilidade do local de trabalho. O local onde eu trabalho, ele é inviolável. O que significa isso? Que nem com ordem judicial você pode entrar lá. Não para investigar o cliente. Veja bem, e naquilo que diz respeito à advocacia. Claro, se no meu escritório eu vendo drogas, é óbvio que isso não tem nada a ver com a advocacia, vocês concordam? Aí o meu local de trabalho ele passa a ser um local violável, óbvio, né? Dentro do meu escritório eu tenho fuzil AR-15, óbvio que eles vão entrar. Eu estou falando em relação ao que diz a advocacia. Não pode entrar nem com ordem judicial.
a não ser quando o advogado é o investigado. Que nós temos aí no Brasil vários exemplos, né? Porque se o advogado é investigado, o advogado ele passa a ter no local de trabalho dele indícios contra ele. Aí se torna violável o local. Só que eles dizem, quando o advogado é o investigado, pode entrar no local de trabalho dele, mas não pode pegar nada que é do cliente. Só o que é do advogado. Pela inviolabilidade. E ainda com o representante da OAB, né? Com o representante da OAB. É a regra, né? Com o representante da OAB. Daí não pode pegar nada do que é do cliente, só vai poder pegar o que é do cliente se o cliente for investigado junto com o advogado, pelo mesmo crime. Os dois estão juntos, coautoria, ou participação. Isso aí eu me lembro muito bem um exemplo, teve na última Copa aí no Brasil, um advogado recebia do cliente os ingressos para revender, que era um ingresso que não podia. Era um esquema grande que eles tinham. E no escritório do advogado tinha os ingressos. E o cliente que trazia os ingressos, conseguia lá por dentro da FIFA, alguma coisa do tipo, mas era um esquema grande, o negócio era grande. Vocês concordam que o cliente e o advogado estavam em coautoria. Aí podia pegar, tanto que os dois foram presos e tudo mais, né? Então, já sabem, o local de trabalho é inviolável. Importante, direito do advogado, se comunicar com os clientes. Não interessa o tipo de cliente, preso. Pode ser um preso incomunicável, tanto faz. Advogado se comunica com o preso, preste bem atenção, independentemente de procuração. Se eu digo que ele é meu cliente e está preso, eu vou lá e falo com ele. Pronto. Não tem problema nenhum. Mas, se o advogado for preso em flagrante, no exercício da advocacia, representante da OAB. Então, vamos decorar uma coisa. Quando é que tem representante da OAB? 2 casos. 1, para entrar no local de trabalho. 2, quando o advogado for preso em flagrante por motivo da advocacia. Se o advogado ele é preso em flagrante aplicando ou na lei seca desacatando alguém, isso não gera representação da OAB. Entenderam? Porque tem que ser no exercício da advocacia. Senão não vai gerar. Então, quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia. Aí, representante da OAB. Muito importante, e aí vale para qualquer caso. Quando o advogado é preso, olhem bem, essa questão também já caiu, né? Ele é preso em sala de estado maior, com instalações e comodidades condignas, e na falta prisão domiciliar. Isso é muito importante. Vocês vejam, advogado não é recolhido a presídio comum, com cela comum, nem nada. Só que tem uma coisa, o advogado só fica em sala de estado maior até o trânsito julgado. Depois é cela comum, normal. É bem claro. Qualquer caso. Aí o único caso que pode ser no exercício da advocacia ou fora dele. Se o advogado, por exemplo, matou a mulher dele, ele vai ter o mesmo direito. E se ele foi preso, por exemplo, no exercício da advocacia, mesma coisa. É o único caso que ele tem a prerrogativa tanto no exercício quanto fora do exercício. Mas até o trânsito julgado. E depois do trânsito julgado, aí já era, né? E quando fala sala de estado maior, são essas salas em departamentos de polícia, em quartéis, são as chamadas salas de estado maior. Aí vem aquelas besteiras. Advogado ingressa livremente nas salas de sessões de tribunais, né? Ingressa livremente, sem pedir licença, mesmo a lei nos cancela, separa a parte reservada dos magistrados. Advogado entra em salas de audiência, cartórios, secretarias, notariais, registros, delegacias, prisões, mesmo fora do horário de expediente. Ele entra livremente em qualquer serviço público, né? E ainda, em qualquer edifício ou repartição que funcione serviço judicial ou outro serviço público, onde o advogado vai praticar ato ou informação útil exercício da advocacia. Entra dentro ou fora do expediente. Então, ele tem essa liberdade de circular nesses espaços públicos, judiciais e inclusive não judiciais. Aí eles dizem, mas se for para entrar numa assembleia ou numa reunião que o cliente dele deveria participar, ele tem que ter procuração com poderes especiais. Bom, mas para aí. Pensem comigo. Se eu estou falando que o cliente vai participar de uma reunião ou de uma assembleia, é privado, vocês concordam? Como é que eu vou ir numa, por exemplo, hoje tem a Assembleia da Gerdau. Como é que eu, se eu não estou representando ninguém, como é que eu vou nessa Assembleia? Se eu não tenho procuração, como é que eu vou nessa Assembleia? Não tem sentido, vocês concordam?
Aí é com procuração com poderes especiais. Agora, por exemplo, no judiciário eu tenho liberdade de entrar em qualquer cartório, em qualquer audiência. Vocês podem vir a trabalhista, né? A audiência está acontecendo, as pessoas estão entrando, saindo, não é verdade. Na estadual as pessoas não fazem, mas poderiam fazer, né? E por quê? Porque o advogado tem livre acesso, ele entra e sai, tirando quando fosse segredo de justiça. Aí não poderia. Mas o advogado entraria e sairia tranquilamente. Claro é que o juiz estadual e o juiz federal, eles são mais rançosos. Então se eu entrar, por exemplo, está acontecendo uma audiência e eu entrar porta dentro, o juiz estadual vai me xingar até amanhã. Ele não poderia, porque é um direito meu, estão entendendo? Por exemplo, aqui na trabalhista tem muito isso. Tu vai na secretaria e eles dizem, a senhora espera lá, tu pede alguma coisa, já viu que eles dizem, a senhora espera lá fora, quando estiver pronto ele chama. Eu poderia dizer, vou esperar aqui dentro. É um direito meu. É que a gente não faz isso, para não incomodar, e para não se incomodar, né? Mas eu poderia fazer isso, porque é um direito meu. Direito do advogado, fazer a chamada intervenção sumária. O que é intervenção sumária? Interromper quem quer que esteja falando, para esclarecer equívocos, para esclarecer dúvidas, né? Isso a gente fala muito assim, protesto, questão de ordem, né? A pessoa está falando isso é questão de ordem. Para replicar a censura, advogado pode. Questão que já caiu, advogado pode reclamar verbalmente ou por escrito. Se estão descumprindo a lei, regimento, regulamento, mas que coisa idiota, mas tem sentido. Vocês já viram que cada vez que a gente vai reclamar de alguma coisa, eles dizem assim, doutora, faz uma petiçãozinha. Sim, tudo que tu vai reclamar no fórum, eles dizem, doutora, faz uma petição. Eu poderia dizer, não vou fazer, porque eu tenho direito de reclamar apenas verbalmente. Mas é que tem motivo, a gente acha que é besta, né? Mas não é, porque tudo eles mandam fazer uma petiçãozinha, eles acham que é fácil. E agora vem uma parte bem importante, a história do examinar autos. Em regra, o advogado, com ou sem procuração, examina autos de processos findos ou em andamento. Eu poderia chegar no fórum, então, e ver qualquer processo, em tese, sim. Claro que se for segredo de justiça, vocês sabem que não, né? Mesmo sendo advogada. Mas se não for segredo de justiça, eu posso ver qualquer processo que não seja meu? Claro. Posso ver qualquer processo, posso ver um uso capião, uma possessória, uma ação de cobrança. Eu posso ver qualquer processo. Eu não posso fazer carga, mas eu posso ver. Agora, para eu fazer carga dos autos, aí é só com procuração. Claro, salvo se for autos findos, que daí mesmo sem procuração, eu posso fazer carga por 10 dias. Então vocês vejam só, eu com ou sem procuração posso ver qualquer processo, tanto faz, exceto segredo de justiça ou se o juiz proibir por algum motivo de ver o processo, ótimo. Mas carga só com procuração. O que é carga? É levar o processo comigo, levar para o escritório. Aí só com procuração. Tá, mas se for um processo que já acabou, posso pegar sem procuração? Aí eu posso. Mas só por 10 dias. Só por 10 dias. E agora vem um momento que eu tenho comentado que eu acho muito importante. Isso daqui foi alterado em 2016. Essa alteração aqui a gente vê que é uma alteração muito ligada à Operação Lava Jato. Inegavelmente tem uma ligação muito grande. Vocês olhem só. É o inciso 14. É tudo a ver com a Lava Jato. Tudo a ver. Olhem bem, é direito do advogado examinar em qualquer instituição responsável por conduzir a investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigação de qualquer natureza, fins do andamento, podendo copiar peças e tomar os apontamentos em meio físico ou digital. Vocês vão dizer assim, o que mudou aqui? Até 2016 dizia assim, presta atenção, o advogado, no estabelecimento policial, pode ver autos de flagrante e inquérito policial. Tá?
O que mudou agora? O que mudou? Agora diz assim, o advogado, em qualquer órgão que faça investigação, pode ver qualquer peça investigativa. Sabe por que isso aqui aconteceu? Vocês lembram onde foi o seio, vamos dizer assim, das investigações do Lava Jato? Não foi na polícia, vocês lembram disso? Foi no Ministério Público. Quando o advogado chegava lá no MP para ver o inquérito, para ver as peças investigativas, o que o MP dizia? Tu não tens o direito de ver. E por que não? Porque até a reforma dizia o quê? Na polícia. Aí o advogado chegava lá, o MP dizia assim, aqui não é polícia, aqui tu não vai ver. E aí não dava para advogado. Aí veio a reforma, tanto que isso daqui foi a Lei 13.245, ela foi no finalzinho de 2016, quando a coisa estava pegando fogo, vocês lembram disso? E aí eles botaram assim, então, examinar em qualquer instituição, tanto faz, responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, auto de flagrante e de qualquer investigações de qualquer natureza. Daqui a pouquinho os caras dizem assim, isso aqui não é auto de flagrante, isso aqui não é inquérito policial, isso aqui é um inquérito diferenciado, porque nós vivemos num país onde eles inventam, vocês concordam? Por que a gente está pensando? Daqui a pouquinho os caras vão dizer que isso aqui não é auto de flagrante, que o nome disso daqui não é inquérito policial, isso aqui não é inquérito civil, isso aqui não é inquérito MP. Daqui a pouquinho eles dizem, essa daqui é uma peça especial. Então eles botaram assim, qualquer tipo de investigação o advogado tem direito de ver. Porque sabe que nós vivemos num país onde as pessoas criam o que elas querem. E mais, cuidem que é bem importante, Lá embaixo, parágrafo 11º. No caso previsto no inciso 14, a autoridade competente pode delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados e diligência de andamento e ainda não documentados, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. Mas olha o 12º. A inobservância dos direitos estabelecidos no inciso 14, o fornecimento incompleto de autos ou de fornecimento de autos, em que houve retirada de peças já incluídas no caderno investigatório, implicará responsabilidade criminal e funcional por abuso de autoridade, olhem bem, do responsável que impediu o acesso do advogado com o intuito de prejudicar o exercício de defesa, sem prejuízo do direito subjetivo do advogado de requerer acesso aos autos ao juiz competente. O que eles estão pensando? Olhem bem, quando o advogado vai ver essas peças investigativas, o que vinha acontecendo? Os caras ou não juntavam coisas e entregavam incompleto para o advogado, ou tiravam peças de dentro. Vai dizer, não, sim. O que eles estão dizendo? O servidor, o agente público que alcançar a peça para o advogado, retirando coisas de dentro ou deixando de juntar, vai ser responsabilizado por abuso de poder. Agora, é claro, e se não foi produzida determinada prova ainda, ela ainda não foi, aí não tem problema. Porque se existe um comprometimento, por exemplo, eles vão fazer uma diligência para ver se tem contas no exterior, e ainda não foi juntado isso, aí eles não têm obrigação. Mas aquilo que já está produzido, documentado, eles não podem omitir do advogado. Então é porque o negócio realmente estava muito forte, né? Muito forte. Eu digo para vocês, eu não sou criminalista nem nada, mas é que estava difícil, né? Estava fazendo o que eles queriam. E, inclusive, peguem o inciso 21, é da mesma lei essa, que também vocês vão sentir que tem tudo a ver com a Lava Jato. Vocês lembram que na Lava Jato era assim, eles pegavam lá o fulano, levavam para a sede da Polícia Federal, botavam dentro do avião, inclusive, né? Levavam para Curitiba e diziam, olha, fulano, faz aí uma delação. Ah, mas o que eu ganho? Tu vai ganhar 3 anos preso e depois a gente te libera e tal. O cara fazia delação. Mas qual é a tendência normal quando uma pessoa ela é pega nessa circunstância? Quero falar com o meu advogado. Não é verdade? O que eles estavam fazendo? Não. Teu advogado vai complicar a tua vida. Vamos chamar ele, vamos bater um papo primeiro. Não, mas eu queria meu advogado para entender melhor. Não. Né? Vamos bater um papo e depois tu vê o que é. E a pessoa fazer delação. Olha o 21. Direito do advogado a assistir a seus clientes investigados durante a apuração das infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento
e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direto ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração, apresentar razões e quesitos, né, junto com o cliente. Então, sempre que o cliente disser que quer advogado e eles não derem advogado, é nulo tudo que ele disser. Entenderam? Porque ele tem direito de assistir o cliente dele. Então, assistir os clientes investigados durante a apuração das infrações, sob pena de nulidade. Sob pena de nulidade. E de todos os atos posteriores, deles decorrentes. Então, isso daqui, por exemplo, se a pessoa amanhã depois ela fez uma delação e ele disse assim, eu pedi advogado, e eles não me deram, anula a delação. E vocês concordam, né, que o normal é a pessoa pedir advogado, né? Até porque nessa hora o que tu mais quer é um advogado. Então, são coisinhas aí que surgiram em face da Operação Lava Jato nitidamente. Voltando, inciso 17. Direito do advogado ser desagravado publicamente quando ofendido no exercício da profissão em razão dela. E todos os dias acontece isso, né? É que vocês não têm ideia do quanto acontece. Advogado, aqui ó, trabalhista, meu Deus do céu. Juiz que humilha advogado, juiz que xinga advogado, pessoal do balcão que xinga advogado, o guarda que xinga o advogado, às vezes na imprensa xinga o advogado. Sempre que um advogado ele é agravado no exercício da advocacia ou em função dela, ele tem de desagravo público. Aí a OAB faz uma sessão solene, mas tem que ser no exercício da advocacia ou em função dela. Não pode ser nada político, não pode ser nada religioso, doutrinário. Por exemplo, se a pessoa disser assim, tu é petista, tu é coxinha, tu é esquerda, tu é comunista, vai para Cuba, né, coxinha que não sabe. Não, isso daí não vale nada, entenderam? Tem que ser questão da advocacia. Aí ganha o desagravo público. E uma questão que já caiu também na prova de vocês, né? Esse desagravo, ele é irrenunciável. Como assim? Se vocês não quiserem, ele vai acontecer igual. E uma coisa que é importante, não precisa ser vocês a representar o que houve, né? Qualquer um pode representar. E aí vai dizer assim, tá, mas e aí eu não queria? Mas não tem, essa questão já caiu, né? É irrenunciável, tá? Então, dito desagravo. Direito de usar os símbolos privativos da profissão, né? E direito de recusar depor como testemunha em processo que funcionou ou para cliente que eu já atuei ou vou atuar. Por exemplo, ele foi meu cliente. Aí amanhã ou depois ele diz assim, Letícia, eu gostaria que tu fosse depor, né, a meu favor, dizendo que eu fui um bom cliente, não sei o quê. Se ele foi meu cliente, eu posso me negar a depor. Contra ou a favor. É um direito meu. E claro, quando eu for depor, muito cuidado, né? Muito cuidado. Eu nunca vou poder violar o sigilo profissional. Porque se eu violar sigilo, eu respondo. Eu só posso quebrar sigilo se houver ameaça à vida, ameaça à honra, ameaça ao advogado, ou alguma situação que eu entenda que vale violar o sigilo. Se eu violar sigilo, ele pede assim, ó, tu pode depor, aí eu vou lá e depois digo assim, ele matou alguém. Eu posso fazer isso? Não. E por que não? Porque eu não posso em depoimento violar o sigilo. Mas eu posso depor dizendo, é verdade que o fulano ele te pagava em dia? Sim, pagava. É verdade que ele não te pagava em dia? É verdade que ele não pagava. É verdade que ele era uma pessoa agressiva? Sim. Ele era grosseiro? Sim. Entenderam? Isso eu posso depor. Agora, eu não posso depor sobre o que constitua sigilo. E eu não posso ser testemunha do meu cliente se o processo dele é atual, né? Se eu sou advogada dele naquele processo, entenderam? Naquele processo. Porque eu não posso ser ao mesmo tempo advogada do processo e testemunha. Vocês concordam? O que a senhora ganha agora? Agora eu sou advogada. E agora? Agora eu sou testemunha. Eu posso ser parte e advogada. Isso eu posso. Isso é normal. Aliás, vocês vão ver isso. Quando a gente é advogado, a gente advoga geralmente em casa própria, que é um erro, né? Mas advoga. Eu posso ser parte e advogada, mas eu não posso ser advogada e testemunha. Isso não existe. Eu posso ser testemunha num outro processo, mas naquele não. Então aqui, né, são alguns direitos e o último direito que a gente não viu ainda. O direito de retirar-se do local que aguarda pregão se passados, né, 20 minutos a autoridade ainda não chegou. 30 minutos, aliás.
30 minutos, a autoridade ainda não chegou. Ó, retirar-se do recinto onde se encontra aguardando o pregão para ato judicial após 30 minutos, se a autoridade ainda não chegou. Porque se ela chegou... mais um exemplo trabalhista. Os caras marcam audiência de 5 em 5 minutos. Né? Quando chega... Se a tua audiência é a primeira, ou a segunda, a terceira, tu tem chance de mais ou menos. Mas eles abrem às 9 ali, às vezes com audiência. 9, 9h05, 9h10, 9h15, 9h20. Quando chega aí pelas 10h30, tá com atraso de 1h, 1h30, 2 horas. E aí o que eu faço? A autoridade está lá, eu tenho que esperar. Mas na trabalhista não é 15 minutos, né? É que tá, né? Na CLT fala 15, né? Sim, na CLT, né? Na CLT fala 15, né? 28 horas. Exato. Mas aí que tá, né? E no estatuto, que é uma lei federal, o que diz? Diz que passados 30 eu posso sair se a autoridade ainda não chegou. E faço um protocolo, né? Estive aqui, mas como a autoridade ainda não chegou. Mas é difícil a autoridade não ter ainda chegado no local, né? Se bem que acontece, esses interior acontece, né? Aqui não, aqui eles atrasam mesmo, né? Na audiência. Toma um cafezinho no intervalo de uma para outra, vocês sabem como é que é, né? Levanta, mas no interior é muito comum realmente a autoridade demorar para chegar. E ninguém vai embora, né? Porque tu vai dizer assim, estive aqui e fui embora porque isso é uma palhaçada. Vocês vão ver que advogar é muito mais difícil que passar na prova da OAB. Porque tu tem que estar sempre mantendo a calma, a serenidade, a humilhação. É assim.